Aumente seu poder mágico. Uma breve discussão sobre isso. Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou mago hermetista e eu tenho esse canal aqui para te ajudar a prosseguir um pouquinho aí nos seus estudos, sem se perder tanto, sem ser deixado tão assim ao léu, né? Sem ser levado por um monte de coisa que geralmente o pessoal fala aí. Conseguir, né, progredir no seu caminho mágico aí de uma forma mais legal, mais interessante, mais certeira também, sem tantos, né, idas e vindas. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo procura, né? Como que eu aumento o meu poder mágico? Eu quero ser o mago mais poderoso do mundo! Vamos falar sobre isso um pouquinho. Em primeiro lugar, a gente precisa discutir a respeito do que é esse poder mágico que todo mundo fala aí, né? Como saber se uma pessoa tem muito poder mágico ou uma pessoa tem pouco poder mágico? E principalmente, isso é realmente importante? Pois é, essas perguntas elas têm que estar na cabeça das pessoas, porque para você entender realmente o que está rolando no mundo da magia, você precisa primeiro entender o que é essa magia, não é? Então a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que nos círculos mágicos mesmo, no meio daquelas pessoas que realmente trabalham com magia, estudam magia, têm a magia como seu principal processo da vida, por assim dizer, essa pergunta não existe. Nenhum de nós se importa quem é mais poderoso do que o outro. Na verdade, a gente acha isso também engraçado, tá? Eu nunca sentei para ninguém para conversar, né, dessas pessoas com quem eu troco figurinha, tipo Frater Goy, o Caselli, Fausto Ramos, Marcelo Deldébio, Léo Lousada. A gente nunca sentou para trocar figurinha e falar assim, essa magia é mais poderosa, esse mago é mais poderoso. A gente literalmente nunca fez isso. E isso por um motivo muito bom, que eu vou te contar logo depois que você clicar em joinha aqui embaixo, para você dar uma forcinha para nós aqui, né? Para o vídeo crescer. E se você quiser, ainda você pode se tornar membro, que você vai ter essa e outras novidades tantas lá no nosso grupo de WhatsApp exclusivo dos #DemônioOficial. De qualquer forma, a gente não se pergunta a respeito disso, porque a grande maioria de nós tem certeza de que magia é conhecimento. A gente sabe que é o conhecimento que vai mudar a vida, e a gente não fica disputando conhecimento, porque é praticamente impossível da gente saber quem sabe mais do que o outro. Sim, isso é verdade. Eu sei que vocês aí, né, geralmente quem a gente chama de profanidade, está acostumado a entender que existem formas de verificação de níveis de conhecimento, tá? E essas formas até elas podem ser usadas, como por exemplo, para você detectar certos conhecimentos específicos de certas áreas específicas. Mas a gente não tem métodos para, por exemplo, saber quem é mais inteligente do que o outro. E, por mais que você esteja acostumado a usar um teste de QI, de consciente de inteligência, para averiguar esse tipo de coisa, né? Então, o Einstein tem 145 de QI, se a pessoa X tem 160, ele é mais inteligente. Eu vou te falar que isso já não é verdade há uma boa década, né? Estudos mais recentes de neurociência vão falar pra gente que existem pelo menos 10 tipos de inteligência hoje, que vão incluir inteligência emocional, inteligência espacial, inteligência motora, inteligência matemática ou inteligência lógica, enfim, vários tipos de inteligência. E melhor do que isso, as pessoas que são superdotadas ou, né, mega inteligentes, geniais, como geralmente são chamados, elas estão enquadradas em apenas um ou dois desses aspectos e não em todos eles. Então existem pessoas que são gênios na parte de artes, por exemplo, tem uma inteligência artística muito forte, enquanto tem uma inteligência lógica muito baixa. Então o teste de QI já deixou de ser usado isso há muito tempo. Como exemplo para vocês, o Léo Lousada, por exemplo, ele sabe muito mais do que eu a respeito dos deuses hindus, né? Mas talvez eu saiba um pouco mais do que ele a respeito de neuropsicologia, né? Que é a minha área de estudo hoje, a minha pós. Claro que com isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, nem que o outro é melhor do que o um. Só quer dizer que é impossível para a gente parar e mensurar esse tipo de coisa. Mas aí vem aquela pergunta, Nino, afinal de contas, por que você está falando de conhecimento? E eu vou tentar elucidar aqui para você, tá? Ao contrário do que as pessoas geralmente pensam, e isso está muito claro já há muito tempo para muitas pessoas que estudam o mundo, que estudam magia de verdade, tá? A magia, ela não é esse monte de coisa que vocês veem, embora isso esteja incluído na magia. Como assim? Digamos que você está lá fazendo o curso Teoria da Magia, por exemplo, tá? Você entrou aqui em teoriadamagia.com.br e está lá desenvolvendo, né, as suas capacidades intelectivas, aprendendo a respeito das coisas. Em determinado momento,
você vai ver lá num dos capítulos a respeito de entidades metafísicas, né? E eu vou conversar com vocês a respeito de anjos, demônios, essas coisas todas. Para a grande maioria das pessoas, magia é quando você está apto a manipular, e aqui o manipular é lato sensu, tá? Não é só manipular no sentido de você obrigar alguém a fazer alguma coisa, mas manipular no sentido de mexer com, tá? Mexer com, manipular seres metafísicos, sejam eles espíritos, sejam eles demônios, guias de umbanda e tarará, beleza? Acontece que, para quem estuda isso mesmo, leva isso a sério, a despeito do seu cabedal de conhecimento atual, ou seja, seu cabedal de crença atual, ou seja, eu, por exemplo, acredito na existência de espíritos, eu não posso trabalhar quanto um mago que vai pesquisar a realidade para adquirir conhecimento. Eu não posso partir do pressuposto que espíritos existam, mesmo eu querendo muito que seja verdade. Por quê? Porque se eu parto desse pressuposto sem nenhum tipo de embasamento real, né, da realidade, sem provas, por exemplo, eu estou me limitando a estudar toda uma série de outras coisas, como, por exemplo, atos mentais, mecanismos de crença, funções psicológicas e tal, que podem ser muito mais úteis e explicativos desse fenômeno do que a simples aquisição da questão espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso é que um mago ele precisa estudar essas coisas que vocês veem. Então, o acender de velas, um rito de umbanda, uma evocação espiritual, um trabalho com demons da Goetia, não só da forma passada, como por exemplo o Meadows fez com a gente, ou a Goetia de Dr. Hood, mas também no presente. Como por exemplo, por que as pessoas nos dias de hoje têm firme concepção de que podem se mexer com demônios de forma X ou de forma Y? Outra pergunta, por que hoje em dia, nos dias de hoje, existem pessoas que definitivamente acreditam em demônios, mesmo a gente não tendo nenhum tipo de prova a respeito disso, e mais, se baseiam nisso a tal ponto de que isso comanda suas vidas. Eu sei que alguns de vocês que aqui estão podem parecer entender que essa informação é meio absurda, mas isso não é tão diferente de um evangélico que vive a sua vida de forma completamente diferente depois que foi no seu primeiro culto, do que um goeto que vai viver sua vida completamente diferente depois que estudou sobre Goetia, né? Um vai ter o seu paradigma ou o seu sistema de crença baseado numa divindade metafísica com leis próprias, que é lá Yahvé ou Jeová ou Yeshua, enfim. O outro também vai ter a sua vida modificada por um paradigma ou um sistema de crenças muito próprio que tem a ver com entes metafísicos em particular também não provados. Lato sensu, ou seja, pegando a informação de uma forma ampla para a gente começar uma pesquisa para depois a gente se aprofundar, nós vamos ver que os dois cabedais de crença, assim como do umbandista também, eles são muito parecidos. É uma aestesis, que a gente vai chamar, né, dentro do estudo do comportamento humano, uma aestesis, que ela é comandada por um cabedal de crenças, porque nada daquilo é provado, e a partir desse cabedal de crença nasce uma estética ou uma estesis, e estética aqui não é só o aparelho visual, tá? Não é só a estética visual, a estética no sentido de o sentimento que aquilo causa numa pessoa, beleza? Estética, segundo o que vai defender pra gente o Kant, né? Quando ele vai fazer o estudo da história da arte, essas coisas todas. Então, é um cabedal de crenças, uma crença em particular, um objeto de crença criado, que pode ser Deus, Yahvé, pode ser demônios, podem ser anjos, podem ser Yahvé que vai comandar anjos, demônios, enfim. Esse objeto de crença aqui, ele cria uma estética, comanda a vida da pessoa a partir daí. Isso é estudar magia, beleza? Ou seja, estudar a estética dessa situação cabe no cabedal do mago. O mago vai fazer isso. E ele vai usar a estética também, independentemente do que os outros pensam, porque no final das contas ele se entende como manipulador dessa estética. Talvez aqui esteja uma forma de poder do mago, a ampliação da sua compreensão dessa sistemática que eu acabei de falar, ou seja, da compreensão de um objeto de fé, que pode ser qualquer um, tá? E da estética a partir daí,
e a estética aqui com compreensão de criação de símbolos, de criação de arquétipos, né? De arquétipos, não só o arquétipo pessoal, mas o arquétipo coletivo dentro daquilo lá. O estudo de tudo isso, a compreensão, assimilação e posterior manipulação, talvez possa ser uma forma de aumentar o seu poder. E agora vamos chegar na parte do vídeo que vocês queriam. Talvez eu tenha complicado um pouquinho essa parte anterior, tá? Eu juro que não foi minha proposta, eu sempre quero deixar as coisas aqui mais simples, mas eu não vi uma outra forma de explanar o que eu estava tentando dizer, tá? Para aumentar o seu poder, então, dentro do círculo da magia, como ser um mago mais efetivo, a melhor e única forma, talvez eu diria, é você aumentar a sua percepção de mundo. E aqui a gente tem uma armadilha. A percepção de mundo é a forma como você consegue olhar para a realidade mesmo, tá? A realidade que a gente chama de realidade exterior, de uma forma mais concreta e correta possível. Ou seja, conhecimento aqui é a melhor forma de você olhar para o que tem fora de você, utilizando o seu arcabouço interno e compreender o que está fora da melhor e mais precisa forma possível. Isso pode parecer fácil, porque você pode olhar para mim e falar, pô, Nino, eu tô olhando você aqui no vídeo e tô entendendo, é um vídeo que você gravou para falar comigo. E eu vou falar, sim, é isso. Mas o que está por trás disso? É aqui que reside o problema. E é aqui que você só consegue compreender melhor quando há a ampliação da sua percepção. Olha só, eu sou mago hermetista, certo? Também fui umbandista. E também fui cristão, ou seja, fui cristão, acreditei em Deus, fui umbandista, acreditei em deuses e agora sou ateu e virei mago, beleza? Aliás, sou ateu e sou mago, certo? Beleza. Muita gente hoje em dia na internet não consegue entender essa relação que acontece entre eu ser ateu, ser mago, entre eu ter sido cristão e hoje ser ateu e ter feito várias coisas oriundas do meu acreditar nessa entidade metafísica que mudaram porque hoje em dia eu não acredito mais. Enfim, existe uma cadeia intrínseca de coisas aqui no meio do caminho que a maioria das pessoas não consegue enxergar. E elas não conseguem enxergar por um único motivo, que é o que eu estou falando para vocês. A percepção da realidade da pessoa é muito curta, é muito estreita. E quanto mais estreita essa percepção é, mais fácil fica da pessoa julgar o que está acontecendo, e julgamentos acontecem, tá? Para de falar que eu não julgo, julga sim, tá? Julgar as coisas que acontecem a partir de uma ótica errônea, né? É como eu, por exemplo, tentar falar para você que o Messi joga muito mal futebol e por isso ele saiu de um time e foi para o outro. Eu não tenho nenhuma ideia de como que se mede a qualidade de um jogador no futebol. Eu só tenho a minha opinião. Como a minha ideia é muito curta a partir, né, desse conhecimento do futebol, a minha tendência é ter percepções baseadas oriundas do meu preconceito a respeito disso. Muitas vezes construído a partir de uma ótica de um terceiro, que aí a gente vai chamar de alienação, né? Ou seja, a minha opinião sobre a forma do Messi jogar é completamente alienada, possivelmente pelo Dedes, meu pai, que é a única pessoa com quem eu discuto futebol, entendeu? Quando você, por exemplo, chega no canal de um mago, lá no TikTok, no YouTube, no Facebook, e chega, por exemplo, falando assim, essa coisa aí de acreditar em fadinhas é besteira, você também está partindo de um pressuposto alienado, porque você de fato não conhece sobre magia o suficiente, e melhor ainda, não conhece sobre a forma desta pessoa em particular compreender o que é a magia, para ter informações relevantes a ponto de você criar um julgamento correto para aquilo. Nós que somos magos tendemos a não fazer isso, o que não quer dizer que a gente não faça eventualmente. Eu já fiz muito, tá? Mas quanto mais a gente vai aprendendo sobre o universo em si, menos a gente vai fazendo essa coisa. Porque fica mais fácil da gente compreender melhor o outro que a gente está observando. E quando a gente compreende melhor o outro, mais fácil fica da gente mudar não só a nossa realidade pelo poder da vontade, como também a realidade do outro. Eu falei em alguns vídeos atrás aqui a importância que tem, que eu acho que tem, eu vou começar a defender um pouquinho mais isso, o trabalho mágico, né? Não só você fazer sua magia, por exemplo, que nem um bandista que faz magia só sexta-feira, embora seja legal porque ele está atendendo outras pessoas, mas eu acho que o fato de você atender outras pessoas com magia é muito útil para o mago, porque isso ajuda o mago
a abrir a sua concepção desta realidade interior de outras pessoas. Conforme isso vai acontecendo, é natural que o mago, por ser um estudioso, e isso é necessário, o mago precisa ser um estudioso, ele precisa estudar sobre psicologia, filosofia, matemática, essas coisas todas, para quando ele entrar em contato com a realidade interior da outra pessoa, ele ter mecanismos para obliterar a sua própria realidade em detrimento dessa outra. E eu vou te dar um exemplo fácil, porque eu acho que eu estou falando difícil hoje por algum motivo. Eu vou te dar um exemplo fácil para você entender isso. Eu vou dar um exemplo real para você, tá? Semana passada eu estava fazendo na minha pós o módulo sobre psicanálise, né? Estava estudando Freud, basicamente. E eu bombei na prova, tá? Eu tirei uma nota horrível na prova. Eu liguei para Pracy, né? Logo que eu terminei a prova, eu fiquei tão abalado que eu mandei uma mensagem para Pracy. Falei, amor, eu vou dormir. Eu nunca durmo cedo. Eu falei, amor, eu vou dormir porque eu tô muito magoado. Eu entrei meio que numa mini depressãozinha, assim. Porque eu fui mal na prova. Muitos de vocês podem falar, pô, Nino, você fez 40 provas, das 40 provas você foi mal em uma e você tá chorando por isso? Cara, levanta, acorda, levanta a cabeça aí, vamos fazer embora. E eu entendo vocês, porque na verdade isso é o normal, saca? Só que se você parar um pouquinho pra pensar, você vai lembrar que eu já falei várias vezes aqui, e a Paula sabe disso, que eu sou nerd, sempre fui. Pra mim, durante meu aprendizado, eu era um cara que não anotava, eu não tive caderno. Do colégio pra frente, né, do ensino médio pra frente, eu nunca mais tive caderno. E eu nunca tirei uma nota abaixo de 8. Né? A minha nota era só... Hoje em dia tem uma escala diferente de notas aí, mas a minha nota era 8. E quando eu tirava 8, eu ficava mal. Nessa prova de psicanálise que eu fiz, eu bombei na prova. Quando eu bombei, eu entrei em desespero. Você entende como que a importância que as pessoas dão para uma informação em particular é diferente porque depende de um contexto histórico muito bem fundamentado? Como eu nunca fiquei de recuperação na vida. Nunca fiquei eu nem sei como é que chama recuperação na faculdade, né? Reforço. Eu nem sei como é que é, saca? Então, quando eu tirei uma nota ruim na pós, mesmo que eu tenha tirado outras 40 notas boas, aquilo me marcou. Se você não tem capacidade de obliterar o seu julgamento de si mesmo para entender o do outro, você nunca vai entender a importância que isso acontece. Isso é muito trabalho de psicólogo, tá? Você ouvir o outro e aprender a dar importância para o outro, a importância que ele dá, né, para aquilo que ele está falando. Porque, por mais besta que seja para você, para o outro tem importância. Eu, por exemplo, tenho certa dificuldade em entender processos de romantização, né? Eu não consigo entender por que uma pessoa sofre por amor. Eu não consigo entender por que uma pessoa sofre quando perde uma amizade ou quando pessoas param de falar com ela. Para mim, esse processo eu não entendo, porque eu não tenho esse processo, né? Muita gente fala que eu estou inserido dentro do espectro autista. Eu não sei se isso é verdade, eu nunca fui diagnosticado, enfim, eu não estou falando isso aqui para mim ser um coitado, mas eu de fato tenho uma relação com pessoas que é muito pequena, assim, né? Mas quando eu vou tratar alguém em atendimento, eu preciso fazer o máximo para estabelecer um elo empático com a pessoa nesse momento. E é essa capacidade que eu acho que aumenta muito o poder do mago. O mago, ele na verdade é um mago poderoso, e agora finalmente, eu acho que depois de 15 anos eu entendi uma das leis lá da ordem, que é o mago destrói seu ego, né? Quando você destrói o ego, não quer dizer que você para de ser arrogante. Destruir o ego, eu acho que agora eu tô certo, e isso é a primeira lei do grande mago, lá da ordem que eu vim, e talvez esse seja a única forma de você aumentar o poder de verdade, é quando você consegue olhar para o outro, tirar seu ego da parada, ou seja, tirar a sua interpretação racional do universo e entrar no sentimento da pessoa, estabelecer com ele um elo empático. Eu acho que é aí que você aumenta o seu poder. Acho que eu falando com vocês agora eu cheguei na grande conclusão. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Só lembrando para vocês que se você gostou do nosso canal, clica aqui em joinha, se inscreve. Se você gostou muito, torne-se um membro para você ter diversas coisas muito legais com os demoninos, beleza? Hashtag Demonino Oficial. Era meio isso, né? Ah, e importantíssimo. Se você tá com dúvida ou se você gostou do vídeo, qualquer coisa assim, deixa seu comentário aqui embaixo para eu saber, tá ligado? Para eu ter um embasamento de como tratar os próximos vídeos, tá? Assuntos, essas coisas todas, beleza? É isso. Espero que você tenha uma ótima vida. Seja uma pessoa melhor que você foi até agora. Tchau!